pessoal, mais um dia, começando a correria da semana, né? Volta aí às aulas, né? Mas hoje é dia de estudarmos a lição. Hoje, segunda-feira, dia 10 de novembro, de nosso Zoom. Dia de estudarmos mais uma vez a lição sobre o julgamento ilegal e como podemos obter poder inabalável desse assunto. Então, se você não conhece nosso canal, Dudu da Lição, né? É o nosso canal de compartilhamento geral da lição das batidas dos adolescentes todos os dias, não vou errar. Aqui você aprende muito, muito. Então, já compartilha com mais pessoas e vamos lá aprender mais. E aí, você já decorou o verso para memorizar? Lucas 23, 20 a 23, né? Isso aqui é Pilatos, né? No momento que Pilatos discutiu com eles, pois desejava soltar Jesus. E Pilatos decidiu soltar Jesus, olha só. Eles, porém, continuaram gritando: crucifique-o, crucifique-o. Pela terceira vez ele perguntou: por quê? Que crime ele cometeu? A multidão gritava cada vez mais alto, exigindo que Jesus fosse crucificado. Então, Pilatos foi o último juiz, né, a julgar Jesus. E Pilatos foi o único que queria soltar Jesus, mas que acabou cedendo, né? E aí vamos estudar sobre a lei judaica hoje. Como vamos estudar mesmo a fundo de como que a lei judaica foi interrompida. Não foi seguida passo a passo, né? Foi um julgamento ilegal, em vez de ser um dos julgamentos justos, né, que era considerado na época, que Judá sempre respondia corretamente, né, aos acusados, né? Mas não foi com Jesus. Então, a lei judaica tinha sido criada para assegurar que ninguém fosse punido indevidamente. Ninguém fosse punido indevidamente. E é por isso que o julgamento tinha que ser longo. Não era um julgamento de menos de 24 horas, não. Porque é igual aqui no Brasil. No Brasil demora bastante para acusar uma pessoa, né? Dependendo do caso. Demora bastante. Porque precisa ser escutado, precisa ser visto cada detalhe de cada pessoa, né? Correspondida ao assunto. Então não haveria ter pressa para julgar Cristo, né? Mas, no entanto, os líderes religiosos decidiram julgar Cristo em menos de 24 horas. Estavam tão desesperados para condenar Jesus que desrespeitaram todo o sistema legal judaico da época. Os líderes religiosos judaicos, que eram o exemplo, né, na lei judaica, fizeram o quê? Contra. Eles fizeram tudo contra o que estava escrito para se seguir. Olha só o que Ellen White diz. As condições para julgamentos criminais, especialmente aqueles em que o réu fosse punido com a morte, eram muito rígidas e criadas para defender o interesse do acusado. Entre elas encontravam-se as seguintes: o julgamento deveria começar durante o dia. Caso não terminasse até o anoitecer, deveria ser adiado e reiniciado no dia seguinte. Nenhum prisioneiro poderia ser considerado culpado pela própria confissão. Era o dever do juiz zelar para que os direitos do réu fossem plenamente respeitados. Então, tinha todo o processo, né, para que o réu fosse julgado corretamente. Mas que nenhum deles aconteceu com Jesus. Olha só o que tinha que acontecer. Para ser julgado, lá em Judá, precisava de 3 testemunhas, né? 3 testemunhas para o acusado. Mas com Jesus não aconteceu, porque foi só uma testemunha, sendo uma testemunha falsa e que foi contra Jesus, né? Ou seja, de 3 foi só um testemunho. Outro ponto, não poderia haver julgamentos durante a Páscoa. Estava na Páscoa. Estudamos aí que a cerimônia de lava-pés, a Santa Ceia, ou seja, estava na Páscoa, semana de Páscoa. Semana de Páscoa não poderia haver julgamento. E também, próximo ao dia de sábado, olha só, próximo ao dia de sábado também não poderia haver julgamento. Sendo que isso estava acontecendo que dia? Entre quinta e sexta. No meio da Páscoa e perto do sábado. E sem testemunha. Ou seja, e estava indo contra tudo da lei judaica para julgar Jesus. E Jesus foi julgado, né, por Anás, Caifás, pelo Sinédrio, por Pilatos. Depois de Pilatos foi enviado para Herodes, Herodes enviou de novo para Pilatos. Julgado por 6 pessoas diferentes, de uma madrugada, uma manhã tão rápida.
né? Se não faz sentido. A acusação falsa, testemunha, não tinha sido suficiente para a condenação e os juízes quiseram forçar Jesus a se condenar. Ou seja, mais um caso errado. A falsa testemunha não foi muito boa para ser julgada. Não foi o suficiente. E o que eles estavam querendo que Jesus mesmo se condenasse, fazendo perguntas para o acusado. Isso não poderia ocorrer, porque só podia fazer perguntas para as testemunhas. Mas sendo que não tinha testemunha, ele estava perguntando para Jesus, tentando que Jesus mesmo se acusasse, né? Olha aí, olha só. E no final, né? Não foi nem Pilatos que julgou, né? Não. Pilatos queria soltar, mas ele foi covarde, né? E acabou dando a opção para o povo no final, né? No final de 3 perguntas, né? No final de dizer que Jesus era justo, mas no final de contas ele se rendeu ao povo, à multidão, né? Que entoava mais alto: solta Barrabás e crucifica Jesus. E acabou acontecendo, né? Jesus foi jogar na multidão e a multidão enlouquecida, né? Pelos enganos de Satanás, fez com que crucificasse Jesus na cruz do Calvário, né? Então, e aí? Será que os líderes religiosos, o povo, os juízes e toda a lei foi correto? Com certeza não. Foi um pior que o outro, né? Todo mundo estava agindo fora da lei, né? Ali para julgar um homem tão importante para Jesus. Foi tudo errado, mas que tudo tinha que acontecer, né? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, agradecemos por mais um dia. Obrigado por ter aprendido hoje sobre como o julgamento foi totalmente errado, mas que tinha que acontecer. Agradecemos em nome de Jesus. Amém.